Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu quero fazer a leitura dos principais pontos do relatório gerencial do Fundo Imobiliário BTCI11, que é um fundo que compõe a minha carteira de ativos. Nós vamos trazer aqui o portfólio do fundo, seus principais indicadores e fazer o comparativo da rentabilidade que o relatório nos mostra com a rentabilidade do fundo na minha carteira, tá certo? Mas antes de falarmos sobre o relatório gerencial, eu gostaria de te pedir, por favor, humildemente, que você curtisse esse conteúdo, é claro, se ele faz sentido para você. Deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse com o máximo de pessoas possível, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Pessoal, o relatório gerencial ele nos traz o objetivo do fundo. O fundo busca construir uma carteira diversificada de CRIs, de aquisição de imóveis, recebíveis imobiliários e créditos corporativo com rendimentos IPCA+. O foco do mandato é na região sudeste e nos segmentos residencial, logístico e comercial. Então, esse é o objetivo do fundo. Investir o patrimônio em CRIs, fazer uma carteira de CRIs, onde o indexador principal é o IPCA. Seus principais indicadores. O fundo apresenta um valor de mercado de 929 milhões e a sua cota de mercado está a R$ 9,34. Na minha carteira, o fundo apresenta um preço médio de R$ 9,32 e atualmente, vamos ver aqui o seu valor atual, trazido aqui pelo Investidor 10, está a 9,27. Tá bom, pessoal? Porque esse relatório aqui é de dezembro, por isso que está com os números referentes a dezembro. O dividend yield anualizado é de 13,2% ao ano. O valor patrimonial é de 999 milhões e a sua cota patrimonial é de 10,5 R$ 10,05. Percebe o seguinte, a cota do mercado 9,34, a cota patrimonial 10,05, portanto, o fundo está sendo negociado com um desconto. A última distribuição foi de 9 centavos por cota e apresenta 198.581 cotistas. O relatório traz aqui a média de negociação por dia no mercado secundário, na Bolsa de Valores, 1 milhão, 1,7 milhões, e a gestão, né, cobra uma taxa de 0,95% ao ano, que é a taxa de administração. Eu vou descer um pouquinho mais, né, passar por todos esses fatos aqui e já buscar aqui a rentabilidade do fundo por cota. Percebe-se que o fundo vem trazendo uma rentabilidade linear de aproximadamente 9 centavos por cota durante todos os meses de 2025, finalizando lá em dezembro com uma distribuição de aproximadamente 9 centavos aqui por cota. Como é que foi a composição dos resultados? A carteira de CRI produziu aproximadamente 6 centavos por cota. As receitas dos fundos imobiliários que o fundo investe fez uma receita de aproximadamente 1 centavo por cota. A receita a título de caixa 0,003 centavos por cota. Uma despesa controlada 0,009 centavos por cota e um resultado final de aproximadamente 100 centavos por cota. E o fundo distribuiu aproximadamente 9 centavos por cota, portanto, utilizou da sua reserva de caixa. Provavelmente a gente vai ver isso aqui no relatório, né, na DRE. E aqui a taxa, né, a taxa média de negociação diária na B3 de 1,7 milhões.
Vamos ver aqui a sua DRE. Fazer o comparativo com os outros meses. Pessoal, muito importante fazer a leitura do relatório gerencial, porque você fica sabendo, né, como que está o desempenho do fundo imobiliário ao longo dos meses. Não deixa de ler, não deixa de fazer a leitura. Eu sempre leio, tenho esse compromisso, né, de todos os meses, sempre que sai um relatório, passar o olho, ver os principais indicadores, se o fundo não está mudando a sua tese, o seu fundamento. Isso é importante, é o seu dinheiro, tá? Então, sempre que você puder, faça a leitura do relatório. O que a DRE nos traz, né, nos mostra? Em dezembro, a receita dos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, ela foi a menor dos últimos 3 meses. 6 milhões de receita vindo dos CRIs, que é o que aproximadamente 6 centavos por cota. A receita dos fundos imobiliários estratégicos da carteira, em dezembro, foi de 1,5 milhões, o que equivale a aproximadamente 1 centavo por cota. E o fundo tem um caixa. Esse caixa provavelmente ele está aplicado no investimento, no ativo financeiro que traz rentabilidade. Tanto é verdade que ele produziu aqui, ó, em dezembro, 0,03 centavos por cota. E o valor em caixa, 272. Percebe o seguinte, que esse valor em caixa ele vem diminuindo. Olha, em outubro estava 370 milhões, 370 mil, desculpa. Em novembro, 157 mil. Em dezembro, 272 mil. Ou seja, o fundo ele vem usando, né, o seu caixa para poder manter esse rendimento linear de aproximadamente 9 centavos por cota. As despesas do fundo em dezembro, aproximadamente 883 mil reais de despesa. Quando a gente faz, né, a subtração das receitas menos a despesa, o fundo apresentou um resultado de 6 milhões, 6.990 mil, ou seja, 6,9 milhões de resultado. E distribuiu 9 milhões, tá vendo? Então ele fez um resultado menor do que o resultado distribuído. Usou da sua reserva de caixa. Ele fez aqui, ó, 7 centavos e distribuiu 9 centavos. E isso vem, ó, desde outubro. Se pegarmos os relatórios anteriores, para fazer depois um comparativo, seria interessante. Mas desde outubro, ó, ele vem fazendo uma receita menor do que o que vem distribuído. Receita menor do que vem distribuído, tá vendo? Então está usando do seu caixa para manter essa distribuição de aproximadamente 9 centavos por cota por mês. E isso aí já é sempre sinal de alerta, né? Quanto que tem de reserva em caixa aqui, ó? Ainda tem 5 milhões, aproximadamente 6 milhões. E para distribuir 9 centavos por cota, o fundo tem que fazer 9 milhões, entre 9,5 milhões aqui, ó, 9,4, 9,5, 9,6 milhões para produzir, para distribuir 9 centavos por cota. Olhando aqui, né, os últimos 3 meses, como tem feito resultados menores, se continuar fazendo esses resultados aqui, ele vai cada vez mais usar dessa reserva. Então, se no próximo mês, se em janeiro, ele fizer aqui 7 milhões, 6 milhões, vai ter que utilizar mais 2 milhões a 3 milhões da caixa, aqui, ó, do caixa, para poder manter esse dividendo de 9 centavos por cota. Então, aqui tem mais ou menos 2 meses ainda de caixa para poder sustentar esse resultado aqui de 9 centavos por cota. Então, isso já é sempre sinal de alerta. No próximo relatório, a gente vai ter que verificar como que está o comportamento do fundo nesse quesito. Porém, aqui o gestor ele traz uma informação legal. É aqui, ó. Ele traz uma informação aqui, ó. Deixa eu lembrar onde está aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou achar agora. Mas o gestor destaca que com a queda da taxa Selic, queria achar esse comentário para trazer para vocês aqui, ó. Aqui, ó.
Para fundos de papel com exposição relevante a títulos indexados ao IPCA, que é o caso do BTC11, o fechamento gradual da curva de juros é positivo para o segmento, contribuindo para a valorização dos ativos. Por quê? Porque com a queda da taxa de juros, significa dizer que os ativos indexados ao IPCA tendem a se valorizar. O preço deles tende a aumentar e o fundo pode fazer um ganho de capital com esses ativos. Então, a expectativa com a queda da taxa de juros é que o BTCI11 acabe se beneficiando com esse corte, né? Com essa queda já anunciada pelo cupom. Essa tabela aqui é interessante, ela mostra, né, dependendo do seu preço que você entra aí para comprar a cota do fundo, ele mostra aqui a rentabilidade equivalente. Então, por exemplo, a 9,34 pode esperar uma rentabilidade equivalente de 13,20% ao ano. No meu caso, 9,22 é o meu preço médio, posso esperar aqui uma rentabilidade que está mais ou menos aqui, ó, 9,24, 13,35% ao ano. Equivale a IPCA mais 10,47% e equivale também a um CDI mais 2,32%. Quando a gente olha aqui para o indexador, o fundo está altamente concentrado em IPCA, mas faz parte da sua estratégia. Então aqui a gente não está sendo enganado. É a estratégia, é o objetivo do fundo ter o indexador IPCA como principal. O CDI aqui é pouquinho, 3% da carteira está alocado em CDI. E quando a gente olha para o tipo de ativo, 81% da carteira do patrimônio do fundo está em CRI e 19% está em fundos imobiliários. A duration aqui é importante, né? A duration mais alongada, o fundo pode sofrer mais com a marcação a mercado. E também pode se beneficiar, sobretudo com a queda da taxa de juros. Se a taxa de juros cair, os preços tendem a subir e o fundo pode se beneficiar com os títulos com duration maior. Pode receber com a marcação a mercado. Se beneficiar com a marcação a mercado. A duration média é de 5 anos, 58% aqui dos CRIs, né? De 2 a 3 anos, 17%, até 2 anos, 13%, e de 3 a 4 anos, 11%. A localização principal dos ativos ficam concentrados aqui na região sudeste, sul-sudeste, e os segmentos, né? Logístico, 45%, residencial, 15%, renda urbana, 11%, shopping, 11%, corporativo, 7% e outros segmentos ficam aqui com 11%. Aqui é o portfólio do fundo, basicamente indexado aqui ao IPCA. Aqui ele mostra, né, a marcação a mercado, vem sofrendo porque a taxa de juros está alta. Quando essa taxa de juros diminuir, a tendência é que tem um ganho de capital com a taxação a mercado. Aqui são os CRIs táticos, né? E os fundos que o fundo imobiliário acaba investindo, né? Colocando seu capital. Esse é o relatório gerencial do BTC11. Aqui para baixo está a descrição, né, de cada investimento que o fundo faz. Não vi nada demais. A única coisa que me preocupou foi justamente essa utilização do caixa, né? O fundo vem utilizando o caixa desde outubro, e os próximos relatórios preciso ficar de olho para ver se essa reserva aqui não vai zerar, porque se essa reserva zerar, o fundo vai diminuir aqui os proventos, tá? Não vai fazer sentido continuar pagando 9 centavos, então a rentabilidade tende a diminuir. Agora vamos olhar lá na minha carteira. Tenho 47 cotas a 9,22. E quando eu olho aqui os proventos recebidos, vamos olhar aqui só para o BTC 11. BTC 11 já pagou? Vamos ver, pagou aqui, ó. BTC 11 pagou no dia 13/2.
equivalente a 47 cotas, 9 centavos por cota. Então, vamos pegar esses valores, né? 47 cotas a 9 centavos por cota. Meu preço médio, só recapitulando, ele está aqui a 9,22. Então, vamos fazer essa conta aqui. É, 47 cotas, 47 cotas a 9,22. Vamos ver quanto que vai dar isso. E 47 vezes 9 centavos por cota. Vamos ver quanto que vai dar isso. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Calculadora. 47 vezes 9,22 dá um total de R$ 433,34. Vou fazer melhor, né? Vou pegar aqui, ó, 47 vezes 0,09 centavos por cota, dá um total pago de proventos de R$ 4,23. E eu vou dividir isso por 47, que é o total de cotas, vezes o meu preço médio. Tá aqui, ó, é 0,009. Se eu multiplicar por 100 para ver o percentual mês, equivale a 0,97% ao mês. Se eu multiplicar aqui por 12, dá uma rentabilidade de 11,71%. Então, com o meu preço médio, eu não consigo aquela rentabilidade que o relatório demonstrou, de 13% ao ano. Com esse preço médio, a, o meu, minha rentabilidade está de 11,71% ao ano. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.